Estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres, empreendedora na área da educação, que ama um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir, gente? Porque ele é mais leve, assim como a vida tem que ser. Espero que você, nossa querida ouvinte, estejas bem. É um prazer imenso ter você aqui. Inclusive, agora é 12h03, horário de São Paulo, estamos ao vivo aqui, e quero lembrar você que amanhã o programa Elite Rosa completa um ano, gente, já se foi um ano, hein? E teremos sorteios para vocês nos próximos programas, então não deixe de nos ouvir. Inclusive, quero dizer para vocês que o programa aqui, Elite Rosa, ele sobe para o YouTube, tá? Vocês que não conseguirem ouvir, ou quiserem ouvir novamente o nosso programa, sobe para o YouTube, no canal da Rádio Na Voz Delas. Então, não deixe de nos ouvir também por lá. E aqui, eu quero dizer, mandar um oi para o pessoal que está ouvindo a gente, para as mulheres que estão ouvindo a gente, de Birigui, São Paulo, da Bahia, pessoal dos Estados Unidos, da França, do Canadá, pessoal de Belo Horizonte. Então, um beijo para vocês que estão nos ouvindo aqui. E hoje, nós teremos a nossa convidada mais que especial. Até porque esse mês de novembro, nós comemoramos o empreendedorismo feminino. Dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E segundo o Sebrae, mais de 9,3 mulheres empreendem no campo empresarial, e isso corresponde a mais ou menos 34% do mercado geral. Então, olhem só, mulheres, as mulheres protagonistas no campo empresarial. E, claro, nesse mês todo, a gente vai conversar com mulheres empreendedoras. E hoje nós trazemos aqui a Maria Fernanda Antonelli, que é advogada, né, advoga no Defesa do Interesse da Mulher, é CEO do próprio escritório digital, mentora de mulheres empreendedoras. Maria Fernanda, tudo bem? Como é que você está? Ai, gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, principalmente depois dessa narrativa sua aí maravilhosa do mês do empreendedorismo, do Dia do Empreendedorismo Feminino, e sobre tudo que você falou. Já chego a ficar arrepiada só de ouvir. Ai, que ótimo, Maria Fernanda. Você sabe que eu te admiro demais, até porque eu também sou advogada, né? E eu sou, nossa, mulheres que ainda trabalham com defesa do direito das mulheres, eu me apaixono mais ainda. Até porque nós sabemos, né, que nós mulheres temos vários percalços aí que nós temos que, né, caminhar aí na nossa jornada, tanto como empreendedora e também como mulher em si, né? E eu acho lindo quem trabalha efetivamente com isso diretamente. E vamos lá, mulheres. Hoje, o nosso programa, o tema de hoje é o empreendedorismo e o direito das mulheres. Inclusive, você que está nos ouvindo, se quiser fazer pergunta, tirar dúvidas, dar sugestões, o DDD, o número para você entrar em contato é o DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, fique à vontade, mande as mensagens que a gente responde aqui. Mas então, vamos lá, vamos conversar aqui com a nossa convidada. Maria Fernanda, eu gostaria que você falasse, assim, primeiramente, para a gente começar, né, para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo, o que é para você empreender? Vamos começar por isso, por esse tema, empreendedorismo. Caramba! Já chegou chegando, né? Já vai chegar chegando. Na verdade, empreender é um ato de coragem, né? Sobretudo, é algo que está ligado ao propósito que você tem de vida. Uhum. Eu penso que empreender está muito ligada à libertação financeira, está muito ligada ao fato do estilo de vida que você quer ter, uhum, e as condições que você colocou para a sua vida, que você vai se submeter ou não. Então, hoje, se você quer ser CEO da própria vida, uhum, se você quer determinar o seu tempo, se você quer determinar os meses que você vai tirar férias, se você quer dizer se você vai entrar de dia e vai sair de noite, uhum, se você vai trabalhar de manhã, de tarde, de São Paulo, do Rio de Janeiro, sim, do Sul, é empreendendo que você vai conseguir o que você almeja. Uhum. Eu costumo dizer, inclusive, Maria Fernanda, que assim,
Como que eu posso? Chama de Fernanda, de Maria? Como é que você quer que eu te chame? Então, o nome composto é triste, né? É porque a gente fica Maria ou Fernanda? Já me chamam de tudo que você possa imaginar. Assim, É. cada aspecto da minha vida eu sei de onde estão falando da forma que me chamam. Mas Uhum. ultimamente tem me chamado muito de MF. Então, fica à Vou vontade. chamar Pode você de chamar do MF. que Então você... tá bom, doutor MF, vou chamar assim. Quero te perguntar outra coisa. Quando que você decidiu empreender? Porque você fez direito, né? Mas e qual foi o momento que você decidiu realmente empreender? Então, como eu falei, está muito ligado com o propósito de vida. Mas a gente não acorda e decide assim, do nada, eu vou empreender. Aham, Para mim, eu precisei passar por um processo de autoconhecimento muito grande que eu não sabia que eu estava passando. Eu aham. trabalho há mais de 20 anos na advocacia. Sim. Sempre trabalhei em grandes escritórios, sempre trabalhei como gestora de grandes equipes, grandes contratos. E eu fiz uma migração de estado, né? Meu marido, Uhum. ele foi convidado a mudar. Eu digo que ele trabalhava naquela empresa ou vai, sabe? Sei. Você não tem Aí muita isso era escolha, assim, né? Não quem tem tem muita escolha. juízo vai, Aham. entendeu? Então a gente saiu do Rio de Janeiro, viemos para São Paulo e aí começou sem Uhum. que eu percebesse, porque o processo de autoconhecimento muitas vezes ele acontece pela dor, né? Sim, sim. E eu precisei me conectar com os meus valores. Com isso, eu fui dando alguns passos Uhum. e acabou que eu entendi que o meu propósito de vida era muito diferente daquilo tudo que eu estava fazendo. Sim, sim. Então, eu precisei ficar mais tempo do lado dos meus filhos, eu Uhum. precisei decidir sobre os meus horários, sobre as minhas férias, porque quando eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, obviamente eu precisava ir ao Rio de Janeiro mais vezes. Sim, E não sim. casava só quando eu podia que o meu chefe deixaria, entendeu? Uhum. E de qualquer forma, também eu precisava trabalhar de lá algumas vezes. Sim. Então, tudo acabou casando. Quando eu resolvi migrar, quando eu decidi fazer a migração, eu não acreditava que fosse dar certo. Entendi, sim. É. Foi muito assim, sabe? Ah, eu vou fazer porque não tem jeito. Uhum. Eu Sei. vou dizer que estou fazendo alguma coisa. E eu Uhum. comecei a estudar muito, 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 muito. E fiz, Fabia. Assim, eu vou dizer para você, não tem bola de prata, não tem fórmula Sim. mágica. Obviamente que toda a questão da minha experiência com a gestão ajudou, porque eu abri um escritório 100% digital, mas eu vou dizer para Uhum. você, assim, com muito estudo, com muita dedicação, eu fiz 6 dígitos em 6 meses. Olha, maravilha. E para dizer para as mulheres, né, que empreender não é fácil. Exige muito da gente, né? Exige muito, exige horário, exige tempo. É claro que o intuito de nós, mulheres, empreender é sempre ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Só que no início, não tem como você conseguir, por exemplo, fazer tudo isso acontecer, se movimentar, se você não despender um pouco mais, né? A gente só precisa ter data para que isso acabe, para que as coisas realmente fluam e a gente tenha os tempos que a gente precisa. Eu costumo dizer que assim, que empreendedorismo, se você quer ter riqueza e tempo, qualidade de vida, é por meio do empreendedorismo. Mas lembrando que é muita exigência, né? A gente assim, tem muita coisa que a gente precisa aprender. E aí, Fer, eu já mudei, já falei Fer já. Não, fica à vontade, eu estou falando. Eu estou dizendo, é assim mesmo. Completando o que você está dizendo, é uma questão de organização, né? Porque no Uhum. início somos uma equipe. Sim, Mas se a sim. gente, muitas vezes, né, a grande maioria, mas se a gente se organizar, se a gente conseguir organizar Uhum. direitinho, né, se a gente tiver isso desde o início, esse mindset de negócios, se a Sim, gente, se a gente conseguir separar na nossa cabeça a pessoa física da pessoa jurídica, isso. né, Uhum. organizar, é possível. Eu consegui, então qualquer uma Sim, consegue. com certeza. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: e qual que seria a relação do empreendedorismo e o direito das mulheres? Porque você é advogada e você tem o seu nicho, né, de atuação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse nicho, tendo isso com o empreendedorismo, né? Tá. Então, quando a gente vai empreender, quando a gente vem para o digital, a gente passa, enfim, por um processo e a gente entende que ser generalista, a gente entendia, né, como advogada, que a Uhum. gente ser generalista, clínica geral, não é algo que vai atrair, que vai Sim. reter as pessoas com a gente. Porque o que acontece? Quando você tem o seu escritório físico, você fica ali
é limitada àquelas pessoas daquela região que vão te conhecer, daquele networking que você tem por ali. Quando você vem para o digital, você está a um passo de qualquer cliente. Sim. Tanto que hoje a gente atende no Brasil e no exterior e foi acontecendo, porque as pessoas foram encontrando a gente e se conectando, enfim. E quando você passa por esse processo, né, para estudar o digital e tudo, você percebe que você tem que pegar toda a sua experiência, conectar com o seu. Eu falo muito de propósito, porque isso foi muito importante para mim, usar as ferramentas e entender o meu propósito, mas conectar com o seu propósito, né, com o que brilha seus olhos, o que faz você realmente se arrepiar para falar e o que você sabe fazer. Então, assim, tanto que eu criei depois a minha técnica, eu vou falar disso também, sim. Mas que é a sua melhor habilidade rentável. Não foi fácil para eu descobrir o meu nicho, assim, foi também um processo, tudo é um processo. E eu sempre falo da borboleta, do casulo, né, para a gente entender que é um processo. Nichar foi um processo. Então, eu comecei a perceber que quando eu vinha para a rede social, quando eu falava de alguma questão, eu naturalmente ia sendo levada pelas mulheres, por conta da minha vibração de mãe, de mulher, de dona de casa, a correria que a gente fica o dia a dia inteiro. Eu costumo falar que a gente veste capa, troca capa, bota capa. Bota capa para pegar a criança na escola. Aí tira a capa, bota a capa de gestora do lar, bota a capa de advogado, bota a capa de... A gente passa o dia inteiro botando capa, tirando capa. E aí isso vai conectando naturalmente. Eu comecei a falar e comecei a ter os clientes, homens e mulheres, né? Porque a maioria das pessoas já me conhecia, começou a me validar na internet. Mas, gente, advogar para homem é muito fácil. É muito fácil, sabe? O judiciário, enfim, querendo ou não, a gente está falando aqui numa rádio, mas tem uma questão do patriarcado, sim. Com certeza. Entendeu? O homem, ele tem muito mais facilidade de te pagar, sabe? Mas assim, é um processo que, para mim, era boring, sabe? Isso era... E eu estava muito, muito conectada, como eu estava passando por aquele processo todo do autoconhecimento e tudo, estava muito conectada com os meus valores, com os meus princípios. E quando eu entrava num processo para mulher, e quando eu começava, gente, eu parecia outro ser humano, sabe? Despertava uma coisa dentro de mim que me motivava. Então, se eu tinha uma questão de mulher para resolver, nossa, eu tinha que estar às 9 da manhã, pode ter certeza que às 6 eu já estava antenadíssima, estudando, fazendo. Então, você vai se conectando com aquilo, você vai naturalmente vai acontecendo. Sim. E o que me chamou muita atenção foi a ausência de informação. Então, assim, eu moro em Alphaville, hoje. As minhas clientes, a grande maioria, elas vieram daqui, de Alphaville. E você percebia, né, que além da internet também, tudo, mas que muitas delas não tinham acesso à informação segura, como, por exemplo, que não é porque você não trabalha fora que você vai perder a guarda do seu filho. Não é porque você não tem a mesma condição financeira que você, enfim, não pode se manter nessa casa. As mulheres, elas não têm consciência do que é o abuso psicológico, que é crime tanto quanto o abuso físico. Então, quando eu comecei a levar informação, isso foi também tomando uma proporção muito grande. Eu criei um lema, né, que a informação liberta, a libertação empodera, e o empoderamento leva a mulher ao lugar que ela quiser. Tá até aqui na minha caneca. Sim, acho maravilhosa essa frase, inclusive. Tá aqui até na minha caneca do café, nos meus bloquinhos. Enfim, então isso foi conectando naturalmente com o direito da mulher, porque elas não, de fato, não têm, elas mesmas não têm conhecimento. Sim, realmente, Fer, realmente isso é algo muito importante, porque as mulheres, elas, às vezes, assim, não buscam também, e também não tem próximo, então é algo que realmente acontece mesmo. Ó, agora é 12h17, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais esse tema super importante, que é o empreendedorismo e o direito das mulheres com a Maria Fernanda. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas e hoje com a nossa convidada Maria Fernanda Antonelli, que é advogada, né, empreendedora, e nós estamos falando sobre o tema empreendedorismo e o direito das mulheres.
Agora são exatamente 12h25, horário de São Paulo. E aqui eu quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal de Curitiba, Paraná, que está nos ouvindo, as mulheres de Indaiatuba, São Paulo, Santo André, São Paulo, Valença, Bahia, Lages, Santa Catarina, pessoal da Alemanha. Eu não sei falar esse nome aqui, não, gente. Hesse, eu não vou falar Alemanha, eu não sei falar esse nome aqui, não. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Veracruz, Bahia. Então, um beijo para vocês, mulheres que estão nos ouvindo aí. E aí, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com a Fer. E aí, eu quero perguntar para você, Fer, que a gente falou um pouquinho, né, do seu nicho, da sua atuação. E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que te fez migrar de uma posição executiva em escritório de grande porte para abrir o seu próprio escritório? Você falou um pouco do propósito, você falou da mudança, né? Mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transição. Como é que era a sua posição de executiva e quais foram as descobertas que você teve a partir do momento que você começou a efetivamente empreender? Não foi fácil, né? Como você disse, precisa de mais dedicação do que a gente imagina. Uhum. Quando a gente está num escritório, quando a gente tem uma posição dessa, a gente está numa certa zona de conforto, né? Uhum. O nosso salário, ele entra ali todo final do mês. Sim, esse daí, né? Esse mindset tem que mudar, né? Porque o nosso não entra no final do mês, início do mês, não. E a gente que tem que correr atrás dos nossos clientes e tudo, então ali, de certa forma, você está numa zona de conforto, Sim. né? Uhum. Só que também existe uma limitação. Eu estava insatisfeita, sem saber que eu estava insatisfeita, incomodada sem saber que eu estava incomodada e que era possível mudar, né? Uhum. Então, assim, o fato de você ter que ter a sua agenda gerida por uma outra pessoa que não sabe quais são as questões que você está passando, você mesma poder decidir, ter as suas prioridades, porque eu trabalho todos os dias hoje. Não tem como não trabalhar todos os dias. Isso mesmo. Mas eu decido o horário que eu vou trabalhar. Uhum. Por exemplo, se eu tivesse num escritório que eu trabalhava antes de estar aqui na posição que eu estava, eu não poderia decidir se eu ia participar dessa entrevista ou não com você. Uhum. Entendeu? Porque, enfim, são as prioridades do escritório. Quando a gente aceita a posição, a gente aceita tudo, os benefícios e as responsabilidades que a gente precisa ter ali. Então, eu decidi mudar, efetivamente, eu decidi tentar. Uhum. Eu gosto sempre de falar isso, porque eu não achava que ia dar certo, Fabi. No início, quando eu fui, assim, eu não acreditava que ia dar certo, sabe? Então, quando eu decidi, eu falei, gente, eu vou tentar, porque, assim, se der certo, é isso que eu quero. Uhum. Se der certo, eu preciso, principalmente por conta das férias, sabe? Eu falei para você que a gente teve uma migração de estado. Uhum. Então, a gente veio do Rio de Janeiro para morar em São Paulo. Eu precisava estar mais tempo com a minha família lá, levar meus filhos. Sim. Meus filhos eram pequenos, eles precisavam desse fortalecimento. Porque quando eu morava no Rio, eu tinha uma rede de apoio imensa. Sim. Era avó de manhã, outra avó de tarde, um avô de manhã, bisa de tarde. Uhum. Era toda aquela... E quando eu vim morar em São Paulo, não. Eu precisava identificar assim, quais eram os meus valores de fato e perceber que o que eu queria era dar o suporte emocional que todos eles estavam precisando. Uhum. E, ao mesmo tempo, parar de trabalhar para mim nunca foi uma opção. Eu trabalho desde 15 anos de idade. Uhum. Sim. 15 anos de idade eu trabalho direto, porque a minha mãe, quando eu comecei a fazer estágio, ela, enfim, precisei começar a fazer. E aí, depois, ela tinha aquelas crenças limitantes com dinheiro que acabou passando para mim. Sim, conheço essas crenças. Eu precisei me libertar, mas ela dizia, só pode ir para outro quando você tiver certeza, entendeu? Que você está em segurança e estabilidade, né? Isso que você está empregada. Desempregada não pode ficar, senão sua vida acabou. É verdade. Era quase ligada à morte, entendeu? Então, foi isso, assim, basicamente, você precisar passar por isso, e quando você vai passando por esse processo de autoconhecimento, você vai se fortalecendo, você vai reconhecendo a sua história, Sim. Você vai olhando para trás, você vai vendo, caramba, tudo que você conquistou, tudo que você fez, e você vai literalmente escrevendo, né? Fazendo storytelling da inteligência emocional, você vai escrevendo, sabe? Todas as suas conquistas, os seus resultados, e você vai percebendo, caramba, eu fiz isso, nossa, eu passei por isso, fui eu mesma. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E aquilo vai te empoderando, aquilo vai te dando força para que você possa, durante o processo, como eu sempre falo da borboleta, do casulo, porque antes
Não adianta, que não vai vir isso tudo na sua cabeça. E se você esperar para ter tudo certinho, todo esse conjunto pronto, você não começa nunca, né, Fabi? É verdade, é verdade. Se a gente for esperar a perfeição, não vai. Não adianta. A gente tem que começar com o que a gente tem, com o que a gente pode, e colocar o negócio para funcionar. Porque os resultados vão começar a surgir e você vai fazendo os ajustes necessários, né? E as validações com você mesma e vai te empoderando. Porque quando você fecha o seu primeiro cliente, aquilo te empodera, eleva a sua autoestima. Ah, com certeza. E elevando a sua autoestima, você vai para cima com mais força, vai gerando autoconfiança. Uhum, com certeza. E deixa eu te perguntar, Fer, você trabalhava no presencial, mas você trabalhava no escritório de advocacia, e quando você mudou, você já fez essa migração para o digital, para atender de forma digital também, né? E aí eu queria saber, assim, como é que funciona a relação com suas clientes sem o contato presencial? Mudou alguma coisa se perde? Como é que está sendo isso? Até para falar um pouquinho para nossos ouvintes que querem empreender no digital, ou já empreendem, né? Mas para você dizer como é que é seu dia a dia, como é que é a sua rotina? Fabi, foi outra surpresa, né? Eu tinha aquela coisa de que a pessoa, para ir no escritório de advocacia, para ir no médico, ela tinha que ter aquele apego ao presencial. Sei. Quando eu mesma era assim. Quando começou a pandemia, que começaram a vir as facilidades digital, eu comecei a gostar um pouquinho, sabe? Essa questão de botar só a parte de cima da roupa. Quando você vai ver se está descalça. Tá descalça. Ah, essa questão de você não precisar se locomover, não gastar dinheiro para se locomover. Sim. Essa questão de você conseguir fazer... Por exemplo, hoje eu consigo fazer Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Brasília, e consigo atender uma cliente no exterior no mesmo dia. Olha só que legal, viu? Antigamente, para eu ir para fazer um julgamento presencial, era uma questão de uma semana de preparação. Sim. E não era toda cliente que conseguia suportar o gasto. Então, você não conseguia sustentar qualquer processo. Entendi. Né? Sim. E hoje em dia, eu sustento em todos, praticamente. Então, isso tudo eu fui gostando, assim, fui pegando gosto e acreditando, falando, nossa, é possível digital, é possível. Quando eu comecei a fazer, que eu comecei a agendar as consultas e tudo, eu sempre procuro, assim, qualquer consulta, qualquer contato meu com qualquer cliente no Instagram, qualquer contato meu com qualquer cliente que vem do LinkedIn, para mim, é ouro. Porque todas as informações delas, para mim, são super valiosas. Sim. E elas falavam para mim assim, nossa, mas eu tô super calma. Porque aí eu lembrava da minha avó, sabe? Eu dizia, mas por que você tá calma? Eu lembrava da minha avó. Minha avó, para ir na advogada, ela fazia a unha. Ela pintava o cabelo. Entendi. Ela tinha que ficar horas, assim, antes, esperando. E chegava naquela porta do escritório, sabe? Aquele escritório imenso, tinha uma espinha. Aquela coisa imponente, né? Parece um palácio. Eu sei muito bem como é que é isso. E aí, quando você fala para uma cliente, você vai ter uma consulta assim, com uma pessoa que tá a um passo dela, que ela tá sempre vendo na rede social, que tá super acostumada, ela fica super, super, super descontraída. Então, assim, para mim, tudo foi uma surpresa, Fabia. Sim. Então, para mim, foi uma surpresa também. E eu fui estudando muito as técnicas de comunicação, né? Eu já sou certificada em PNL, enfim, com as questões judiciais mesmo de comunicação, mas eu fui estudando bastante a ligação da humanização, sim, né? Sim. E isso foi super, nossa, para mim foi super importante. Então, assim, você consegue humanizar, você consegue entender a dor dela, você consegue deixar ela tranquila. E, assim, eu vou te falar, até hoje, se eu tive 2 clientes ou 3 que pediram para fazer o presencial, foi muito. Elas preferem online, né? Preferem. E aí, aquela coisa, né? Então, foi muito boa a receptividade. Excelente. As mulheres aderiram a isso, até porque, veja bem, se ela precisa ir na advogada, e aí se ela tem que se deslocar, muitas vezes ela está com filho, tem que levar isso, tem que fazer aquilo, e aquilo outro, ou seja, se ela está em casa, é muito mais fácil, ela liga a câmera, fala que precisa falar, o filho dela está aqui perto, se precisar, ela, só um pouquinho, peraí que eu vou ver meu filho, que a gente sabe que acontece muito isso, então, assim, ela vê essa coisa como uma forma boa de você estar em contato com o seu advogado, e nem você falou, a sua bisavó, sua avó, tinha que fazer unha para ir na advogada. Imagine as mulheres, como é que não tinha que... Nossa, eu preciso ir na advogada, vou ter que arrumar cabelo, porque lá na advogada preciso isso, preciso aquilo, né? Realmente é uma visão... E encontrava uma pessoa, assim, muitas vezes, né? Atrás de uma cadeira, com uma coisa séria, né? Umas canetas, assim, na frente, que
já te fazia sentir inferior. E quando você está falando aqui comigo, a gente está falando, Sim. sabe? Eu falo sobre mim, elas falam sobre elas, e a gente vai falando, a gente, obviamente, foca na estratégia, foca na questão técnica, mas outros assuntos também ficam muito leves, entendeu? E é importante que você consegue conectar com a tua cliente, né? Então, isso gera confiança. Né? Ela Muita fala, confiança. eu me abri totalmente para ela, eu sei que ela está um passo aqui de mim, ela está me vendo realmente do jeito que eu sou, porque muitas vezes, eu estava cuidando do meu filho aqui, eu tive que parar para poder falar com você, e com certeza, isso abre muita porta, né? A pessoa fica à vontade, ela não fica com receio de falar as coisas, e isso realmente traz muita receptividade, né? E ela te valida ali na rede social mesmo. Então, assim, se ela sabe que você está ali na rede social, o que você fala, o seu conteúdo está ali no Instagram, que seja, no TikTok, no LinkedIn, onde quer que seja, ela te valida ali. É como se aquela rede social fosse a sua lojinha. Sim. E como é uma lojinha aberta, né? Como está aberto ao público, ela te valida ali. Então, outras pessoas falando de você, aquela rede social que já está ali há algum tempo, entendeu? Então, essa validação ela acaba acontecendo, ela vai se conectando com outras pessoas que também são suas clientes. Entendi. Entendeu? Maravilha. Ó, agora são 12h36, o papo tá ficando legal, vou perguntar sobre mentorias, que inclusive a Fernanda faz, mas no próximo bloco, vamos para mais intervalo, daqui a pouco a gente volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco do programa Elite Rosa na rádio, na voz delas. Agora são exatamente 12h42. Eu estou aqui com a doutora Maria Fernanda Antonelli e a gente está batendo um papo sobre o empreendedorismo e o direito das mulheres. Aqui o pessoal de Curitiba, mulheres de Curitiba, Paraná, de lá de Santa Catarina, Indaiatuba, São Paulo, Santo André, nos ouvindo aqui. E eu quero agora perguntar para a doutora Fer. Você é mentora também, né, Fernanda? Você está trabalhando com mentorias. Queria que você contasse um pouquinho como é que você decidiu trilhar esse caminho na mentoria também. Então, tudo foi acontecendo de novo, naturalmente. Né? Quando eu comecei, eu já tinha minha rede social com alguns amigos, né? Com algumas pessoas que trabalharam comigo. E a gente, naturalmente, começa a inspirar. E eles queriam saber como é que fazia para ir do físico para o digital. Outros que eram meus estagiários estavam começando e queriam vir direto para o digital. E aí eu comecei a fazer uma mentoria para que pudesse migrar do físico, né? Para começar a abrir o escritório de forma digital. E foi dando, porque o meu negócio foi dando certo, enfim, foi inspirando e a gente foi fazendo, consegui mostrar para eles, né, como é que se fazia, mas ainda não tinha um método. Sim. E aí, genuinamente, eu fui fazendo. E aí, com isso, quando eu comecei a atender muitas mulheres e comecei a focar nas mulheres, eu percebia que elas precisavam de mais. Não só da questão jurídica, sabe, Fabi? Sim, sim. Quando chegam para mim, que tem a questão muito latente, assim, da questão do psicológico, eu indico, a gente tem parceria com algumas psicólogas e tudo, porque aqui a gente opera o direito, você sabe bem disso. Sim, sim. A gente só opera o direito, a gente não pode interferir nas decisões, na parte, eu não tenho certeza, então não é comigo. Eu costumo brincar, falo para elas, então tem que ir lá para a cadeira do divã. Sim. Eu só resolvo que o direito opera, e sim, resolvo bem, e resolvo com a forma técnica direcionada. Mas eu percebia que, além dessas questões psicológicas, elas precisavam de libertação financeira. Sim. Pessoas, inclusive, com uma condição financeira boa, mas pobres por dentro. Sei, entendi. Porque aquilo não era fruto de algum resultado com uma conquista do que elas sabiam fazer de melhor, que empoderasse de uma forma que elas pudessem receber e seguir para tomar suas decisões. A gente fala muito de empoderamento, a gente falava sua chamada para a mulher que decide. Sim. Isso tudo está muito ligado à nossa libertação financeira. Porque se você é dona do seu dinheiro, se você faz seu dinheiro o que você quer, você vai para onde você quer, isso tudo fica muito mais fácil. E eu comecei a atender mulheres que, como eu estou te dizendo, não eram mulheres que passavam por
por privações financeiras, Uhum. né? Mas que precisavam que aquilo viesse de dentro delas para que o Sim. resultado, mudança de comportamento gera resultado. Uhum. Então, elas precisavam ter o comportamento alterado para que elas pudessem ter o resultado que elas precisavam na vida delas. Uhum. Então, assim, o que você sabe fazer? O que você faz de melhor? Não sei o quê. E ela está no trabalho, está empregada. Ai, nada. Ai, não. Não, peraí. Como nada? Toda a síndrome da impostora imperando aí também, Não né? é? Uhum. Por conta do contexto, porque chegam fragilizadas Sim. por conta dos relacionamentos, né? Uhum. A maioria das vezes sofrendo abuso psicológico e tudo. E aí você fala assim, não, nada, querida. Não é possível que tudo que você fez a sua vida inteira, tudo que você passou para chegar onde você chegou, não tem nada, meu amor, que você pode Uhum. ajudar a resolver na vida de outra mulher? Ah, tem. Sim. Vamos começar, peraí. E aí, de novo, começou de forma genuína. E eu comecei ajudando uma, comecei ajudando outra, e elas se encontravam. E você sabe, porque você também é mentora, não tem nada mais gratificante do que você resolver um problema na vida de uma pessoa. Com certeza. E isso, você ouvir coisas como, por exemplo, você devolveu minha dignidade. Nossa. Você me ensinou a ser feliz. Uhum. Você sabe, Fabi, o que é ser mentora? Uhum. É muito forte. Sim, sim. E aí elas começaram a me estimular. A gente tem que abrir uma turma, porque eu faço as individuais, Uhum. né? Sim. Mas, e aí eu fui, enfim, criei meu método, Uhum. arrumei mais um tempinho na minha agenda, vesti mais uma capa de estudante, Uhum. né? E aí fui para o mercado, fui estudar para ser mentora, entendeu? Uhum. E aí, com isso, eu criei meu próprio método. Com esse método que eu criei, né, que é o Melhor Habilidade Rentável, para você descobrir isso e para você colocar em prática, eu criei a turma, lancei, estamos trabalhando na turma já, que são os 7 passos. Os 7 passos que eu dei para criar o meu negócio digital. Sim, sim. Então, eu pego na mão delas ali, junto, e vamos. O primeiro passo que eu fiz foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi esse. E tem sido maravilhoso. E, Feri, olha que importante, olha que interessante isso. Você começou empreendendo, estava na advocacia, depois foi para o digital, e aí você vai sentindo a demanda, você vai vendo que a demanda vai, né? As coisas vão acontecendo, e as pessoas vão pedindo, e é isso que é interessante. As pessoas vão pedir, nossa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Seria muito bom, porque não sei o quê. E isso faz você falar, opa, tem uma oportunidade aqui. Além de uma oportunidade de rentabilidade, claro, mas você vai ajudar mulheres, principalmente as mulheres que estão passando por essa situação, né, de divórcio, né, envolve a questão de pensão, um monte de questões aí, e aí você vê que elas precisam trabalhar a mentalidade, né, as mulheres são desgastadas, Maravilhoso. não é? Nada para ela funciona mais, que ela só vive para cuidar dos filhos, e que para ela empreender, nossa, é algo impossível na vida de realizar, e aí você vem e fala, não, agora é o momento de você ser forte, agora é o momento de você crescer, de você evoluir, de você fazer porque você pode. E isso é importante, né? E aí, Fer, eu queria te perguntar o seguinte: e como estão sendo os resultados das suas mentoradas? É maravilhoso, assim, você é igual, é um projeto, literalmente, que sai do forno, né? E assim, até hoje, não tem uma que não tenha tido resultado, Fabi, não é porque sou eu. Mas assim, quando você se propõe a se colocar em movimento, quando você se propõe a ir para a vitrine, quando você se propõe a se movimentar, alguma coisa vai mudar na sua vida. Não tem como não mudar. Então, é isso, assim, você se propõe, se coloca em movimento, como você falou agora muito bem, que as coisas vão acontecendo naturalmente. A questão é a gente acreditar que isso é possível. Sim. Né? E que vai acontecer. Então, quando você se identifica com alguém que você confia, como foi o meu caso, elas acabaram confiando em mim. Então, assim, de eu falar de uma forma tão simples e de eu falar, olha, gente, eu não acreditava, foi assim, eu dei esse primeiro passo e foi, eu dei esse segundo passo e foi. E por elas já estarem conectadas comigo, então foi uma coisa assim que gerou confiança realmente. E é o que eu tô falando para você, assim. É uma questão de mudança de comportamento. A partir do momento que todas elas mudaram o comportamento, algum resultado elas encontraram. Sim. É potencializado para elas porque elas estão num momento de dor, né? No caso das minhas. Elas estão num momento de dor. Mas agora, antes eu só mentorava as minhas clientes ou pessoas que eu conhecia, que tinham sido meus estagiários, meus advogados ao longo da vida. Hoje não, hoje a minha mentoria é aberta, inclusive tá lá no meu Linktree,
tanto Uhum. em grupo quanto a individual. Uhum. E eu consigo hoje mentorar e levar resultado até para pessoa que eu não conheço. Entendi. E muito ligado, claro, ao meu trabalho, eu não vou, Uhum. enfim, mas também a mudança de comportamento que a pessoa se propõe a ter. Sim, sim. É, porque tem que começar por aí, né? Eu acho que tudo começa com a mudança de mentalidade. Esses dias eu estava ouvindo, inclusive, porque fala muito sobre, a gente gosta de falar muito sobre empreendedorismo, e agora eu falo bastante sobre marca pessoal, que eu tenho atuado também, mas eu vi uma pessoa da internet dizendo assim, que o que quebra, e aí a gente pode levar na vida também, mas o que quebra um empreendedor não é o financeiro, não é, e sim o emocional dele. Então, quando você trabalha emocional, quando você realmente se propõe a fazer o que você se propõe a fazer, quando você vira a chave, né? Porque tudo é questão de mentalidade, não tem jeito, não tem como ser diferente disso. Não tem como. É mudança de mentalidade. Tudo para você fica mais leve no sentido de que você sabe que você tem que trilhar um caminho, que vão acontecer diversas coisas que não vão ser tão boas também, porque a gente sabe que o mundo do empreendedorismo também é assim, tem os altos e baixos, mas a gente tem a consciência daquilo que a gente vai, onde a gente quer chegar. E por mais que a gente tenha vários percalços no caminho, a gente sabe que vai passar por todos eles. Mas isso depende muito da gente, né? De a gente querer, precisa da vontade, da mudança de comportamento, né, Fer? Perfeito, Fabi. Colocou muito bem de novo, exatamente isso. Tem uma frase do Tony Robbins que eu costumo falar bastante para elas, que a fórmula do sucesso para ele é 80% psicológico e 20% só estratégia. 20%. Enquanto, na verdade, elas acham que eu sou advogada, eu preciso lá ficar falando, porque o inventário é feito dessa forma. Porque... Não, não é. Entendeu? Não é. A pessoa, quando ela vai se conectar com você, o que ela quer saber de você, da sua experiência, da forma que você lida. E quando você se conecta com o seu propósito, que você quer fazer o seu negócio dar certo, é isso, essa frase do Tony Robbins que você implicitamente falou aí. 80% psicológico. Por isso que a questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, né, os 4 pilares da inteligência emocional, isso é muito importante. Porque é isso que vai te direcionar com certeza absoluta. É óbvio que você precisa ter uma boa mentora, estar perto de alguém que já deu resultado, que faz, que está em movimento, né? No caso, você está aqui lidando com várias mulheres todos os dias, né? Tá aí com essa mídia maravilhosa, que voltada só para a mulher, tem as suas questões todas lá da faculdade, da pós-graduação, enfim, das suas questões lá de educação, tem a sua mentoria também, né? O empreendedorismo, marca, tudo. E você está em movimento, e você lida com essas pessoas. Então, é importante que elas estejam com você, que elas estejam comigo, estejam com alguém que já deu o resultado, que elas confiem. Sim, com certeza. Que essa pessoa vai pegar na mão delas e vai ensinar, vai direcionar. Mas o resto não é técnica, gente. Não é a melhor técnica. Porque a técnica você já tem, você já trabalha com isso. Não é possível, Fabi, que desde 2002, trabalhando com advocacia, eu não poder. É verdade. Eu não saiba ser advogada. É verdade. Né? Então, assim, mas a questão de empreender, de fazer um negócio digital, de fazer dar certo, tem muito mais a ver com psicológico do que é isso aí. Ó, agora são 12h54. Nós vamos para o último intervalo. A gente já volta com o programa Elite Rosa. Então não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, com a doutora Maria Fernanda Antonelli, que é empreendedora, advogada, né? E tem um nicho aí do direito das mulheres, e também mentora mulheres aí para o empreendedorismo. Agora são exatamente 12h57, horário de São Paulo. Tem o pessoal de Londres nos ouvindo, um beijo para as mulheres de Londres. E eu queria agora, Fernanda, te agradecer por você ter aceito estar aqui comigo no programa. Foi muito bom te ouvir sobre sua trajetória, sobre o que você faz por essas mulheres. E eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, as suas redes sociais, para que as mulheres possam te achar, tá? E que você deixe uma mensagem final aí para essas mulheres que estão te ouvindo. Eu que agradeço. É sempre muito importante participar. Podem contar comigo para sempre que precisarem, com projetos como esses, né? Como o seu, maravilhosa, que eu admiro bastante também. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram com o @mf_Antonelli, com 2 L's e Li. 2 L's e I no final. Ali eu compartilho um pouco da minha rotina,
tem ali, enfim, as questões ligadas ao meu trabalho. A gente faz bastante live também, a gente produz bastante conteúdo de qualidade com o objetivo da informação, com aquele lema que você falou que gosta, que é a informação liberta, a libertação empodera, Sim. e o empoderamento leva a mulher ao lugar que a mulher quiser. Lá no meu Instagram tem um Linktree, e no Linktree, quem quiser, tem alguns dos meus, do que eu ofereço ali para o mundo, né, para as mulheres. Tem as mentorias individuais, tem a mentoria em grupo, tem o site do escritório, tem o LinkedIn, enfim. Tem e tudo tem lá. o canal do WhatsApp, que é o Fale Comigo Agora, que sou eu mesma que respondo. Tá O recado que eu quero deixar para as mulheres é que tá tudo dentro delas. Tudo que elas quiserem, tudo que elas imaginam que elas possam alcançar está dentro delas. É só encontrar as ferramentas certas para descobrir isso. E pessoas como a gente, eu e você, que possam pegar na mão delas e ajudar, que elas encurtem o caminho, encurtem a jornada para chegar no lugar que elas precisam. É isso aí. Muito obrigada, de coração mesmo, e por ter participado aqui do programa. E você com certeza contribuiu muito, inspirou muito as mulheres que ouviram você aqui hoje, viu? Muito obrigada. Então, assim, eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguirem também, gente. @Fabisama com S, Fabisama, e também no LinkedIn. Pode colocar lá Fabiana Sampaio Machado que me acha. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero você na próxima semana. Lembrando que o programa Elite Rosa amanhã completa 1 ano. Vamos ter sorteios a partir do próximo programa, então não deixe de nos ouvir. Esse que a gente passou hoje, a gente sobe para o YouTube até amanhã, até mais tardar quarta-feira, e vocês podem ouvir por lá também. Então, um abraço para vocês, mulheres. Um beijo, até mais. Muito obrigada, Fernanda, e até a próxima. Obrigada, Fabi. Beijo.